Quantas vezes por dia você aponta a câmera do seu telemóvel para um daqueles quadrados mágicos a preto e branco? Para ver um menu, para validar um bilhete, para pagar uma conta. O código QR tornou-se o símbolo silencioso da conveniência, a ponte instantânea entre o nosso mundo físico e o universo digital. Confiamos nele implicitamente. Agora, imagine que um desses quadrados não é uma porta para a facilidade, mas sim um alçapão para o roubo. Imagine que a sua confiança pode ser hackeada, não com um vírus complexo, mas com um simples pedaço de papel autocolante. Esta é a história real e alarmante de como criminosos estão a transformar a tecnologia mais conveniente do nosso tempo numa armadilha perfeita, transformando parquímetros públicos em caixas multibanco privadas. O mundo comum de Ana, uma arquiteta de 30 e poucos anos a viver no ritmo acelerado de São Paulo, era uma sinfonia de otimização. A sua vida era uma corrida constante entre reuniões com clientes, visitas a obras e prazos apertados. A tecnologia não era um luxo para ela, era uma ferramenta de sobrevivência. Ela usava o seu telemóvel para tudo, para navegar pelo trânsito caótico, para gerir a sua agenda, para fazer pagamentos. E os códigos QR eram uma parte natural deste ecossistema. Num único dia, ela podia escanear um para alugar uma bicicleta, outro para ver o menu de um restaurante no almoço e um terceiro para pagar um café. Para Ana, como para milhões de nós, escanear um código QR era um ato reflexo, uma segunda natureza, um sinônimo de rapidez e eficiência. Ela era tecnologicamente informada, usava a autenticação de 2 fatores, tinha senhas fortes. Ela sentia-se segura no seu domínio do mundo digital. Para que possamos entender a armadilha que se avizinhava, precisamos de nos aprofundar na rotina de Ana. Ela não era ingênua. Ela sabia dos perigos dos e-mails de phishing, ignorava mensagens de texto suspeitas e nunca clicaria num link estranho enviado por um desconhecido. A sua percepção de segurança era baseada em distinguir entre o mundo digital não solicitado, e-mails, mensagens, e o mundo físico sancionado. Um código QR num objeto físico, como um cartaz num restaurante, ou neste caso uma máquina de metal aparafusada ao passeio pela prefeitura, pertencia a esta segunda categoria. Era parte da infraestrutura da cidade, um objeto de confiança. Esta distinção psicológica entre uma ameaça que vem até si digitalmente e uma ferramenta que você encontra fisicamente no mundo real era a base da sua segurança. Uma base que estava prestes a ser completamente abalada. A jornada de Ana para o centro do golpe começou numa tarde de terça-feira, debaixo de uma chuva fina e irritante. Ela estava atrasada para uma reunião importante no centro da cidade. Depois de rodar por quarteirões, encontrou finalmente um lugar para estacionar. Ao sair do carro, o seu primeiro pensamento foi para o parquímetro. Era um modelo mais antigo, com um teclado numérico gasto e uma ranhura para moedas que parecia pouco fiável. Mas colado proeminentemente na frente da máquina, havia um autocolante grande e de aparência oficial com as palavras "Pague aqui com o seu telemóvel" e um enorme código QR. Para Ana, que estava com pressa e sem moedas, aquilo pareceu uma dádiva de Deus. A luta desigual, neste caso, não era contra um adversário poderoso, mas contra as circunstâncias, a pressa, a chuva, a conveniência. A jornada dela durou menos de 1 minuto. Ela pegou no seu telemóvel, abriu a câmera e apontou-a para o código QR. O seu telemóvel vibrou, reconhecendo o código, e um link apareceu no ecrã. O endereço parecia plausível, algo como https://google.com search parkingpayment.sp.com. Ela tocou no link. A página que se abriu era limpa, profissional, com o logótipo da Prefeitura de São Paulo. Pedia o número da sua matrícula e o tempo de estacionamento. Tudo parecia perfeitamente normal. A etapa final era a página de pagamento. Ela inseriu os detalhes do seu cartão de crédito. Número, data de validade. O código de segurança de 3 dígitos. Clicou em confirmar pagamento. Uma roda girou por 1 segundo e depois apareceu uma mensagem de confirmação. Pagamento aceite, obrigado.
Aliviada, Ana guardou o telemóvel e correu para a sua reunião, sem pensar duas vezes no que acabara de fazer. Aqui, a análise psicológica da situação é crucial. O que aconteceu no cérebro de Ana é o que acontece com milhões de nós todos os dias. Psicologicamente, o nosso cérebro é programado para buscar o caminho de menor resistência, para criar atalhos mentais a fim de poupar energia. O código QR é o atalho supremo. Ele elimina a necessidade de digitar um endereço de site longo, de procurar um aplicativo, de encontrar moedas. Ao ver o autocolante, o cérebro de Ana realizou um cálculo rápido e inconsciente. A opção lenta e difícil é usar a máquina. A opção rápida e fácil é usar o meu telemóvel. O autocolante parece oficial. A máquina é da prefeitura. Logo, o autocolante é da prefeitura. Este processo, conhecido como viés de autoridade, foi o primeiro passo para a armadilha. A genialidade do golpe reside na sua simplicidade e na exploração da nossa confiança no mundo físico. A tecnologia por trás do crime é rudimentar. Um gerador de códigos QR online e um site de phishing boot clonado. A verdadeira arma é um pedaço de vinil autocolante. Os criminosos não precisaram de hackear a rede de parquímetros, nem de usar um malware sofisticado. Eles hackearam o contexto. Eles entenderam que um utilizador se comportaria de forma diferente ao encontrar um código QR no mundo real, colado a um objeto de confiança, do que ao receber um link suspeito por e-mail. Eles exploraram a nossa suposição de que o mundo físico é de alguma forma mais real e seguro do que o digital. Para Ana, naquele momento, o autocolante não era uma peça de tecnologia, era parte da própria máquina de metal. O clímax da história não foi imediato. Foi um horror que se desenrolou em câmara lenta dias depois. Ana estava em casa a verificar o extrato do seu banco online quando notou algo estranho. Havia uma cobrança de R$ 800 de uma loja de eletrônicos online que ela nunca tinha ouvido falar. O seu coração afundou. Ela pensou que era um erro, mas depois viu outra e outra. Milhares de reais em compras fraudulentas. O pânico instalou-se. Ela ligou imediatamente para o banco, a sua voz a tremer, e cancelou o cartão. Mas a violação já tinha acontecido. Os seus dados estavam nas mãos de criminosos. O ponto de viragem foi a investigação que ela própria fez, atormentada pela pergunta: como? Como é que isto aconteceu? Ela era tão cuidadosa. Ela refez mentalmente os seus passos nos últimos dias. Onde é que ela tinha usado o seu cartão online? A sua mente voltou para a terça-feira chuvosa, para a pressa, para o parquímetro. Uma suspeita terrível começou a formar-se. No dia seguinte, ela voltou àquele mesmo lugar de estacionamento. Aproximou-se da máquina. O autocolante ainda lá estava, mas desta vez, ela olhou com outros olhos, com os olhos de uma vítima. Ela examinou-o de perto e então viu. Numa das pontas, o autocolante estava a descolar-se ligeiramente. Com a unha, ela puxou, e por baixo, revelou-se outro código QR, mais pequeno, gravado no metal da máquina. O código verdadeiro. O autocolante era uma fraude. A cena do crime não era um servidor a milhares de quilômetros de distância. Era ali mesmo, um pedaço de papel colado no passeio. As consequências deste tipo de golpe são vastas. As autoridades em cidades de todo o mundo, de São Paulo a Austin, no Texas, começaram a emitir alertas sobre os autocolantes do caos. A simplicidade e baixo custo do ataque tornam-no terrivelmente fácil de replicar. O legado desta história encaixa-se perfeitamente no arquétipo do fantasma na máquina. Mas neste caso, o fantasma não é um vírus ou um hacker de elite. O fantasma é a dúvida. É a semente da desconfiança plantada na nossa interação com a tecnologia mais banal e omnipresente. O golpe não apenas rouba dinheiro, ele envenena a nossa confiança na conveniência, transformando cada código QR público numa potencial ameaça. O legado é a erosão de um pacto silencioso que tínhamos com o nosso ambiente urbano. Assumíamos que a infraestrutura da cidade era segura. Agora temos de nos perguntar: este código QR é real ou é uma armadilha? A máquina não foi hackeada,
mas a nossa confiança nela foi. E esse fantasma da dúvida é muito mais difícil de remover do que um simples autocolante. A história do adesivo do caos é uma parábola sobre a conveniência e o seu custo oculto. Na nossa busca incessante por uma vida mais rápida e eficiente, nós, como sociedade, abraçamos tecnologias que removem a fricção, mas no processo também removemos pontos de verificação e momentos de ceticismo. Os criminosos simplesmente exploraram a nossa pressa, a nossa vontade de confiar num atalho para poupar 30 segundos. Esta jornada pela mente de uma vítima de um crime de baixa tecnologia e alto impacto mostra-nos que as maiores vulnerabilidades nem sempre são as mais complexas. Às vezes, a porta mais fácil de arrombar não é um firewall sofisticado, mas a psicologia humana. É um lembrete de que, num mundo cada vez mais digital, precisamos de abrandar e reintroduzir um pouco de fricção saudável, um momento de dúvida, antes de apontarmos a nossa câmara e confiarmos cegamente no que vemos. Se esta história o fez olhar com desconfiança para todos os códigos QR à sua volta, espere até descobrir a história do erro de um único dedo de um trader que, em segundos, quebrou o mercado de Bitcoin e evaporou milhares de milhões. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Depois de ouvir esta história, vai pensar 2 vezes antes de escanear um código QR em público? O que faria de diferente? E se gostou, partilhe com alguém que precisa de ouvir isto. Porque no mundo de hoje, a conveniência pode ser a armadilha mais bem disfarçada de todas.